Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Dentro dessa oitava de Natal, onde nós estamos celebrando com alegria o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos salvar, a igreja coloca esse momento de atrocidade por parte de Herodes em relação às crianças menores de 2 anos, de 2 anos para trás, para que fossem mortas porque ele achava que Jesus vinha para ocupar o lugar dele. Em época de Natal, momento de alegria, a igreja coloca os primeiros sofrimentos que Jesus teve que passar quando ele nasce. Vamos imaginar o que aconteceu ali em Belém, como está dizendo, e nas suas redondezas. Então está lá Belém, não precisa lembrar também que tem Jerusalém, tem Karen, tem Nazaré, Cafarnaum, todas essas cidades. Imagine aquelas mães que estavam ali com os seus filhos nos braços. Então, vamos também trazer a nossa memória, né? Mães amamentando os seus filhos, mãe cuidando dos seus filhos, os pais também ali, né? Cumprindo o seu papel. De repente entram soldados nessas casas, por causa de uma ordem de Herodes, e entram nessas casas, e arrancam as crianças dos braços de suas mães, na maior violência possível, e ali eles desembaiam a espada e matam as crianças. E vão cortando cabeça de criança. Imagina que nesses dias, ou nesse dia, não sei se isso aconteceu só em um dia ou foi vários dias, provavelmente deve ter sido vários dias. Só se ouvia choro de pais, mães, irmãos, vovós, vovôs, tios, tias, amigos, chorando porque aquela criança foi matada por causa do orgulho de um homem. Se nós formos voltar, e lá atrás, no livro do Êxodo, nós vamos encontrar também
O faraó que manda matar também os meninos. Porque os seus ministros começaram a dizer que os filhos de Israel estavam crescendo, estavam aumentando, estavam sendo maiores do que os filhos dos egípcios. Então, o faraó manda matar. Tanto o faraó como Herodes simbolizam o próprio demônio, o próprio diabo. O que o diabo quer é que os casais não tenham filhos. Porque Deus quer que os seus filhos habitem no céu. E para que os seus filhos habitem no céu, é preciso que os casais tenham seus filhos. Aí o demônio vem e decreta aborto e tantas outras coisas. E o pior é que os casais, né? Eu não sei como eles têm a consciência de acabarem, de fazerem esses tipos de coisa e ficarem com a consciência limpa por causa de leis que foram promulgadas, porque eu tenho os meus direitos e tudo mais. Talvez você ouvindo o que eu acabei de dizer, né? As mulheres gritando, vendo seus filhos mortos, e crianças sendo jogadas no chão ali, crianças gritando e os soldados matando. Talvez você deva ficar assim impressionada, ou impressionado e dizendo, meu Deus, coloca a mão na cabeça, mas que coisa, por que fizeram isso com tantas crianças? E é interessante que quem estava em jogo ali era Jesus, mas também João Batista também estava em jogo. E por causa da morte de todas essas crianças, João Batista não morreu e ele pôde anunciar a vinda do Salvador. E por causa também da morte dessas crianças, Jesus Cristo também não morreu. Mas vamos agora para os nossos tempos. Vamos agora para os nossos momentos. Então aqui eu quero falar para os casais católicos. Os casais da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Também posso falar para os outros, mas eu estou falando para os católicos. Né? Cada um, com a sua religião, examine a sua consciência. Então eu estou falando para os católicos. Você que é casado, casou na Igreja Católica. Eu não sei se você se recorda que quando você veio ali para o altar, em direção ao altar, aonde o sacerdote estava te esperando, ou o diácono, foram feitas algumas perguntas para você. A primeira parte chama-se o diálogo, né? Vocês vieram aqui por livre e espontânea vontade? Sim. Vocês prometem amor e fidelidade um ao outro? E vocês disseram sim. Mas eu quero ficar na terceira pergunta por causa do dia de hoje. Aí a terceira pergunta é a seguinte. Vocês estão dispostos, olha, aí, o que é que a igreja está perguntando? Se há disposição. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der? Olha a pergunta que foi feita. Estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der? E aí tem o complemento. E educá-los na lei de Deus e da igreja? O casal respondeu sim. Eles disseram sim. Eles disseram sim a Deus. Sim, eu juro pela minha vida, pelo Senhor que criou o céu e a terra,
Foi isso que o casal respondeu. Que todos os filhos que o Senhor me der, eu vou receber com alegria. E depois eu vou educá-los na lei de Deus e da igreja. Então, fizeram o juramento. Aí vem as outras perguntas. Aliança no dedo, festa, bolo, foto, filmagem, selfie. Pronto, aí vão os dois para a lua de mel. Aí ali já começam na lua de mel a dizer não ao que juraram. Aí tem aqueles que não querem que a gravidez aconteça na lua de mel. Aí tem aqueles que usam já camisinha, anticoncepcional, já começa pelo coito interrompido, já na lua de mel, porque eles não querem ter filhos agora. E eles foram orientados a isso. Olha, vocês precisam se adaptar primeiro, então nada de filho agora. Olha só, juraram a Deus que Deus iria dar, e já na lua de mel já começam a dizer, não, agora não. Só daqui a 1 ano, só daqui a 2 anos. Eu pergunto, quem foi que disse que um casal que casou na igreja católica, logo na lua de mel, eles têm que evitar de ter filhos? Quem foi que disse isso? Bem, eu só posso dizer uma coisa, foi o diabo. Porque Deus não disse isso. E já começa a obediência ao diabo em vez a Deus. Aí eu estou falando isso para vocês casados, na igreja católica. Examine a sua consciência já a partir de agora. Você fez isso no dia da sua lua de mel? Se você fez isso, vai procurar um sacerdote para se confessar. E aí tem as outras coisas, né? Aí vem. Quem foi que instruiu você a usar camisinha? Quem foi que disse para você que é para você fazer o coito interrompido? E vocês, mulheres, que têm um cargo na igreja, porque tem aquelas mulheres que têm cargo na igreja e homens também, né? Trabalham na igreja. Você trabalhando na igreja e usando o DIU? Você não sabia não que o DIU é abortivo? Como é que você entra na fila da comunhão usando com um DIU dentro de você? E eu pergunto, quem orientou você a usar o DIU? A sua consciência não pesa? E aí o anticoncepcional, quem te orientou? Bem, eu vou dizer mais uma vez, foi o diabo que te orientou. Porque Deus não te orientou, a igreja não te orientou. Ou os secretários do diabo, porque o diabo tem o seu secretário. Aí manda, né? Uma mãe, um irmão, um amigo, uma tia, até aquela que foi testemunha do seu casamento lá, que entrou naquela filona, naquele monte de padrinhos e madrinhas. Até eles estão dizendo, os secretários do diabo estão dizendo para você que agora não. E eles mesmos são os primeiros a dizerem, quando vem o primeiro já começa a dizer, não, 2 é tolerável, 3 não, 4 não, 5, aí começa a fazer confusão na cabeça daquele casal, e eles acabam obedecendo a esses casais em vez de obedecer a Deus, e a Santa Madre Igreja que está dizendo que é para terem filhos. E ficam com a consciência limpa. Bem, eu acho que fica, né? Porque
Eu imagino que não. Aí, com o faraó e com Herodes, ouvia-se gritos de criança, de mães chorando. Hoje, a coisa é feita no silêncio. Sabe como é que é? Aquela mulher grávida vai lá numa clínica, ela faz tudo o que precisa, mata a criança ali dentro, criança não chora e nem ela chora, e ela ainda sai da clínica dizendo assim, graças a Deus, olha, graças a Deus eu estou livre dessa criança. Graças a Deus coisa nenhuma, graças ao diabo, não a Deus. Porque Deus não mandou você matar essa criança. E ainda usa o nome de Deus, diz isso é usar o nome de Deus em vão. Graças a Deus estou livre. Está livre coisa nenhuma. Você acabou de assassinar ou uma ou duas ou três crianças dentro do seu ventre. Porque pode ser gêmeos, né? Ou trigêmeos. E entra na fila da comunhão, na maior devoção, dizendo que ama Jesus Cristo. Que consciência laxa. Me desculpe, que consciência sem vergonha é essa? E está tudo tranquilo, tudo em paz. Bem, você tem ouvido o que o magistério da igreja tem falado a respeito disso? O que a tradição da igreja fala? O que as sagradas escrituras falam? Você já leu a Familiares Consórcio de São João Paulo II, que fala sobre essas coisas? E a Evangelho Vita também, de São João Paulo II, você já leu? E também a Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. Você já ouviu? Olha, São João Paulo II e o Papa Paulo VI são dois papas santos. Você já leu? Não, acho que não. Acho que você já leu algum livro de orientação que o pessoal está dando por aí. Você gostou, porque eles falaram exatamente o que você queria ouvir. Só me desculpe, né? Ninguém fala, só eu que falo agora. Para não atrapalhar a homilia. Que orientação você tem buscado? Quem são os seus orientadores? Que estão justificando que você deve fazer isso? É Deus? Examine a sua consciência, ó casais casados na igreja. E veja o que é que Deus tem dito para você. E não vá se enganar porque o teórico tal falou aquilo e o outro disse aquilo e não sei quem falou aquilo e eu gostei disso aí. Gostou, né? Mas eu vou dizer que esse gostar seu, você vai prestar contas a Deus um dia. E eu digo uma coisa, se você não quer prestar contas a Deus no dia do seu julgamento, vá logo no confessionário e preste contas agora. E peça perdão agora. Não fique guardando isso e morra com isso não, porque isso vai ser de uma exigência muito grande diante do trono de Deus por aqueles que estão fazendo esses tipos de coisas. E estão dizendo que está tudo bem. Quais são os seus argumentos? O seu argumento para não ter filho, sabe qual é? É porque o mundo está difícil, porque você tem muita conta para pagar, né? Porque você tem comprado os seus vestidos, você tem comprado um monte de coisa para alimentar a sua vaidade, então é melhor você não ter filho para alimentar a sua vaidade. É porque da providência, né? Porque eu não sabia que agora você virou Deus.
É Deus, você é Deus, né? Não é Deus que vai providenciar as coisas para os seus filhos, não, né? Então você usa o argumento, por causa de Deus, porque Deus não vai ajudar, então, laqueadura, vasectomia. Tá bom, ou seja, tá ruim, né? Tá ruim. Realmente, como disse o Papa Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou também na igreja. Entrou mesmo. Que no dia dos santos inocentes, que eles intercedam por nós. Que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha piedade de nós. Porque a coisa está feia. Você pegou o catecismo da igreja para entender o que é o sacramento do matrimônio antes de você casar? Então tá bom. Examine a sua consciência. Se você acha que está tudo bem, diante do que eu acabei de falar, não está não. Se você achar que está bem, foi o diabo que disse para você que está bem. Porque Deus está dizendo que não está bem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.